Está escrito. Primeiro, foi vivido, sentido e doído no coração do apóstolo. Em sua epístola aos Romanos, tenho grande tristeza e uma contínua dor no meu coração. Desta forma, Pai, quem dentre nós não experimentou na sua vida uma grande tristeza? Alguns experimentaram uma terrível tristeza. Para outros, uma tristeza pequena pode ser gigantesca de acordo com seu coração. E a dor, quem neste mundo não sentiu dor? Mas aí entra Jesus com lenitivo para a dor e com alegria da salvação para a tristeza que acomete o coração de todo homem. Até aqueles que nós achamos que têm tudo, mas têm dores homéricas, porque eles podem ter aparentemente tudo, mas no fundo às vezes não tem nada, porque dinheiro não preenche espaço, do coração não, de cofres pode ser. Portanto, Pai, hoje queremos ser preenchidos com o sentimento mais puro do universo. Exatamente esse que o Senhor tem por nós. E esse anseio em nos salvar. Em nome de Jesus. Por teu amor. Amém. Como eu poderia saber o que é verdadeiramente a felicidade? E se eu não experimentasse a tristeza? Por isso ela existe. Porque nós estamos num mundo corrompido. Fomos criados para viver aqui e sermos felizes, mas com o pecado, a tristeza mortal que ele trouxe, para que pudéssemos então entender o que significaria uma vida na mais perfeita e eterna felicidade, e que ainda podemos reconquistá-la, vencendo a malignidade que há em nós, como diz o apóstolo Paulo em 7,18 de Romanos: eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Em Efésios 2, 1-3, onde ele declara que o Senhor nos vivificou, estando todos nós mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que terrível entender que a nossa paternidade é o desobedecer a Deus, ser inimigos de Deus. Romanos 8, verso 7, 5, verso 10. E Efésios 2, verso 3 conclui dizendo que somos, ou éramos, mas ainda muitos são, por natureza, filhos da ira. Misericórdia. Porque não compreendemos o caráter de Deus, o amor de Deus, os remédios de Deus e o seu alto desejo em nos compensar com o melhor do seu amor. Portanto, meu irmão, a tua experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com aquilo que aconteceu a você.
Você não pode desperdiçar em nada a tua dor, mas aprender dela como se utilizar desse sentimento, sim, o da dor, para ajudar outros a não tê-la, a poupar o teu semelhante. Sabe que o nosso Deus, Ele pode esconder os seus tesouros mais valiosos nas nossas mais terríveis, mais dolorosas experiências. Ele permite que eu as tenha para aprender, para crescer, desenvolver e servir o seu propósito e ser feliz por isso, por ter vencido uma massa de tristeza que assola o coração do homem. Portanto, tenha consciência que eu e você não somos aquilo que aconteceu conosco, mas nós somos aquilo que Deus nos criou para ser, homens livres, com uma felicidade celestial por estarmos servindo o propósito, servindo os filhos de Deus, servindo o ampliamento da sua obra. Então, temos que ter consciência que as dores desta vida não são comparar com as recompensas que estão sendo preparadas para nós. Eu quero recitar um texto aqui para você, para sua consideração. Está em 2 Coríntios capítulo 11, versos 22 em diante. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também sou. São descendência de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas, 200 unidades de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em cansaço, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda me oprime cada dia o cuidado de todo o povo de Deus. Veja, Deus tinha um plano para o apóstolo. Ele era um judeu radical. Ele combatia a igreja de Cristo, mas para tornar Paulo um grande homem, transformá-lo em um gigante da fé, Deus primeiro permitiu deixá-lo a ser quebrado como caquinhos. Quando você sentir-se quebrando,
significa que Deus está te preparando para um salto na tua vida espiritual, um salto em todas as áreas que possam favorecer o ministério que faz valer a expansão dos últimos dias do Evangelho eterno através da tua vida. Agora, consciência de tudo isto é o que vai transformar a nossa situação. Que Deus está cuidando, Ele está no comando, esse mundo cabe na palma da sua mão. Ele já podia ter resolvido o drama do pecado aqui, mas Ele preferiu que o universo testemunhasse por si mesmo. Até onde Satanás na vida do homem é capaz de chegar. E é o homem que dá lugar à operação do Espírito Santo, aonde ele pode chegar. Não tem limite. Minha irmã, não há limite para ele, nem para ela. Paulo também disse aos Filipenses 4:11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que ele tinha? Deus! Tudo que ele passou a ter a partir da hora que ele renunciou, o seu cargo, a sua riqueza, a sua postura, a sua voz de comando, influências. Deus ocupou todo o patrimônio do apóstolo através da mente mestra que ele recebeu do Senhor e o Senhor quer dar a você, para você também aprender a se contentar com o que tem, para poder ter muito mais, porque está escrito em 2 Crônicas 25:9, última parte, muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Eu amo essa promessa. E ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo você pode, tudo, 100%. Amém. Eu me lembro de um homem que eu conheci, não pessoalmente, infelizmente não tive a honra, Orlando Macrini. Acho que alguns conhecem, de nome pelo menos, como eu. Falei com ele por telefone, não conseguimos fazer um estreitamento. Agendas não permitiram. Esse homem foi assistente do Silvio Santos, do SBT. Ele o representava diretamente, era o braço direito. Em 2007, salvo eu esteja enganado, ele deixou a emissora, a SBT, porque ele sentiu o chamado de Deus para evangelizar. E os diretores do canal foram atrás dele, apelando que ele continuasse. Mas ele estava determinado a fazer aquilo que Deus o impressionou. E ele começou a ministrar cursos bíblicos, conferências. De repente era perto de quase 200 grupos bíblicos. Como ele conseguia isto? Era Deus na sua vida. E esse homem, servindo o Senhor com seus próprios recursos, viajou por várias partes do Brasil, hospedou-se, alimentou-se, cuidou-se, família. Em alguns anos o seu recurso acabou. Ele ficou a zero. O seu carro estava quebrado, sem pneus. E ele agradecia a Deus, Senhor, obrigado, porque pessoas estão sendo salvas e conhecendo o Senhor através da minha vida. Aleluia! Esse é o propósito de um homem
que a sua vida apresente um Deus, reivindicar o caráter de Cristo. Deus seja louvado pela vida de Orlando Macrini. Então, ele preparou tudo para naquela manhã de sábado pegar um ônibus da Zona Leste até o Capão Redondo, onde ele iria pregar, porque o seu carro não tinha mais condição de uso. Mas naquela semana seguinte, alguém o chamou para almoçar. E ele achou, essa pessoa precisa de ajuda, ele não tinha tempo. Mas ele foi. Essa pessoa se revelou: eu sou um empresário. E Deus me impressionou que eu deveria sustentar o seu ministério. Conceder condição de você pregar esse evangelho aonde for necessário. E a partir de hoje, Orlando Macrini, tudo que você precisar é só você contar comigo. Orlando Macrini morreu pregando evangelho com 69 anos. É um homem que eu quero conhecer no céu. Eu vou lutar para estar lá. Pode até ser que eu não consiga. Eu sou indigno. Eu só posso estar lá pelos méritos de Jesus. Mas são histórias como do apóstolo Paulo, como de Orlando Macrini, que inspiram a gente a prosseguir. Saber que Deus sempre tem um remédio para a nossa dor e também uma solução para os nossos problemas. Tem um texto de Ciência do Bom Viver 481, segundo parágrafo, que eu amo muito, que diz: quando você acreditar que todas as suas alternativas acabaram, Deus tem ainda 1000 soluções para você, 1000 portas para abrir para você. Portanto, glorifique a Deus, agradeça, porque você é um filho amado, que o teu nome está no livro da vida. Se não está, você pode pôr hoje, agora, ao cair de joelhos e confessar Jesus e pedir perdão pelos teus pecados, pedir o dom do arrependimento, por se preocupar com coisas que não compete a você nem a mim, mas ao Senhor. Sirva o Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nunca falhou. Eu não conheço história de Deus falhando. O Criador dos céus e da terra não falha e não erra jamais, porque sabe demais para errar. Renova as nossas forças. Restaura os corações abatidos. Levanta os necessitados. E faça com que, Pai, prossigamos essa marcha até chegarmos na mais linda cidade do universo, preparada para a gente, é de ouro e cristal, entrando por uma das 12 portas da Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, cuida desta ovelhinha que ora conosco. Amém, Senhor.